Este é o Blindcast produzido pelo Projeto Demian da Universidade Federal do Oeste do Pará. Olá, sou o Fábio Rafaete, estudante do curso de Ciência da Computação da UFOPA e cego total. O episódio de hoje tem como objetivo trazer 7 dicas com base nas minhas dificuldades que eu tenho em minha jornada acadêmica. Então, vamos lá para nossas dicas? Vamos lá! Dica 1. Estabelecer o diálogo com o aluno. É importante que se busque o diálogo com o aluno, pois é assim que o professor saberá quais são as suas dificuldades e logo o professor poderá encontrar a melhor forma de ajudá-lo, pois é assim que está sendo comigo em minha jornada acadêmica. Tive bastante dificuldade, muita dificuldade mesmo, mas é o diálogo que está sendo essencial em minha jornada acadêmica. Dica 2. Procurar substituir termos e explicações visuais. Essa dica é uma dica bem interessante. Acontece muito esse problema comigo na sala de aula, com alguns professores. Os professores, às vezes eles esquecem que o aluno cego está ali dentro da sala de aula e ele vai para o quadro explicar do que se trata, o conteúdo, e às vezes o professor fala, começa a explicar, isso aqui, aquilo ali, e isso acaba deixando a gente perdido. E se tem alguma figura ou algo do tipo no quadro, que o professor procure fazer audiodescrição ou tentar substituir os termos para que o aluno cego possa compreender, tá ok? Dica 3. Adequar a metodologia de ensino para melhor atender às necessidades do aluno. Essa dica é uma dica bem complicada, por quê? Eu tenho alguns professores, eu não vou dizer todos aqui, e eu acredito que alguns colegas cegos passam também por esse problema que eu acabo passando muitas vezes, que é o problema da metodologia. Como eu disse, tem alguns professores que não se preocupam tanto com a metodologia, mas a metodologia é sim importante para o aluno com deficiência, porque quando você tem um aluno cego, você tem que procurar a melhor forma de adequar a metodologia de ensino que possa atender o aluno que enxerga e o aluno que é cego. Dica 4. Evitar envio de materiais inacessíveis. Isso acontece bastante. Tem alguns professores que, quando enviam material, ele acaba enviando um material inacessível para o aluno. Que material é esse? Às vezes são a questão dos PDFs não pesquisáveis. São aqueles PDFs que contêm imagens, que não são textos, mas sim imagens. E esse problema acontece por conta que o professor ele escaneia o documento, o material, e o PDF ele se comporta, depois desse escaneamento, como imagem, não como texto. E o leitor de tela, NVDA, qualquer outro leitor de tela, ele lê apenas texto. Dica 5. Procurar plataformas acessíveis considerando a opinião do aluno. Essa dica é uma dica bem interessante, até por conta do que vivemos atualmente. E algumas universidades, principalmente a UFOPA, estão adotando o ensino remoto. E o professor tem que se preocupar bastante na hora que ele vai selecionar a plataforma que ele vai administrar suas aulas. Por quê? Porque às vezes nem todas as plataformas são acessíveis com leitores de tela. E a minha dica é que o professor procure saber com o aluno se aquela plataforma é acessível ou não. E outra questão é o seguinte, que a plataforma ser acessível ou não, ela não é o único problema aí. A falta de padronização também é um problema. Por quê? Professor 1 adota o Google Meet, professor 2 adota o Zoom, professor 3 adota outra plataforma. E o aluno cego ele já tem dificuldade no manuseamento das ferramentas tecnológicas. Então, acaba dificultando. Esse é o problema. Dica 6. Analisar o prazo de entrega de trabalho.
Essa dica é uma dica bem interessante e um pouco complicada, por conta que alguns professores, pouquíssimos professores, eles acabam passando o trabalho para a turma, pesquisa ou qualquer outro trabalho, e acaba dando o mesmo prazo que os colegas que enxergam e para o aluno que é cego. E isso acaba complicando um pouco, porque o professor tem que entender que o aluno cego, ele não vai conseguir resolver na mesma velocidade o seu trabalho que os colegas que enxergam, por conta de vários fatores. Então, o professor tem que analisar muito bem essa questão do prazo. O professor sempre tem que procurar dar um prazo a mais para o aluno cego, para ele poder entregar o seu trabalho. Dica 7. Verificar o número de questões de exercícios ou prova. O professor tem que ter muito cuidado no momento que ele vai aplicar a prova para um aluno cego, prova ou exercício. Por quê? Porque o aluno ele não vai conseguir resolver na mesma velocidade que os demais colegas. E o que pode ser feito então? O professor pode diminuir as questões da sua prova, do exercício, ou ele pode dar um tempo a mais. Por exemplo, o próprio Enem, ele dá o direito de uma hora adicional para o aluno com deficiência. Então, o próprio governo entende que o aluno com deficiência ele não vai conseguir resolver de forma nenhuma na mesma velocidade que os demais colegas. Este foi o episódio de hoje. Até a próxima!